Olá, pessoal! Há um provérbio que diz: a nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, para construir e destruir. E o assunto de hoje é justamente esse: como criar uma comunicação construtiva para uma sociedade mais consciente, aberta ao diálogo, tolerante e de respeito mútuo. O nosso papo de hoje é com o jornalista, escritor, professor universitário e story coach Edivaldo Pereira Lima, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Educação pela Universidade de Toronto. Autor de mais de 15 obras literárias, é criador do método Escrita Total, da proposta de jornalismo literário avançado e idealizador da Comunicação Construtiva Network. É um prazer, Luiz, estar aqui batendo um papo com você. Bom, eu fico muito feliz porque eu estudei, né, os seus livros na faculdade, utilizei para o meu TCC, então é uma honra poder te ouvir aqui hoje, poder estudar um pouco mais também a respeito da sua trajetória. E eu queria que você começasse até falando disso. Como que você ingressou no jornalismo, como que foi essa escolha, né, e essa trajetória até aqui? Olha, Luiz, o aspecto pessoal, o aspecto de história de vida é assim. Quando garoto, a primeira vontade que eu tive em termos de desenvolvimento profissional era me tornar piloto de avião comercial, avião de passageiros, né? Eu não tinha ideia de que eu queria ser piloto militar, eu queria ser piloto de aviões comerciais. E comecei a me preparar para isso. Só que, na época, o caminho que eu iria tomar, que muitos jovens que não têm muitos recursos financeiros fazem, é eles se apresentarem para a aeronáutica, para a Força Aérea Brasileira, e se aceitos, eles fazem o curso de piloto, servem a aeronáutica algum tempo, e se não querem a carreira aeronáutica, eles saem e vão arrumar emprego na aviação civil. Era esse meu plano. Só que um pouco antes de me apresentar para me candidatar a entrar para a Escola de Aeronáutica, me apareceu um problema de miopia. E aí, na época, não se podia começar a estudar aviação se você tivesse algum problema de visão, se você não tivesse visão 100%, visão que eles chamam de 20/20. Então, esse sonho foi aposentado, e aí eu descobri uma outra coisa que já crescia em mim, né, e não tinha dado atenção de vida, que era um interesse muito grande por duas coisas: por viajar pelo mundo, e por escrever. E aí, encurtando aqui a história para você, eu fui morar no exterior com 17 anos, fui morar na Costa Rica, depois fui morar nos Estados Unidos, em seguida e na Europa, 2 anos assim seguidos. E ao morar na Costa Rica, o primeiro emprego que eu tive foi de distribuidor de jornal, de um jornal da colônia americana, onde eu morava na casa do casal que eram os editores do jornal, um casal americanos. E a mulher desse casal, a Anne Hoskins, tinha sido minha professora de inglês no Brasil, quando eu tinha 12 anos. E a Anne sabia que eu gostava de escrever e tal, e eu já tinha um inglês muito bom, muito fluente nessa época. Então, um dia ela disse: olha, já que você gosta de escrever, eu vou falar com o Joe era o marido dela, Joseph Hoskins, que era subeditor do jornal. Vou falar com o Joe se ele não arruma um espaço para você fazer uma experiência e começar a escrever lá. Assim foi feito, aí tive muito êxito com isso. E daí as minhas primeiras matérias assinadas, né, eram matérias assinadas, foram publicadas em inglês nesse jornal da colônia americana na Costa Rica. De lá fui morar nos Estados Unidos, na casa dos pais da Anne, na região de Boston. E Boston é do lado de Cambridge, onde tem a famosa Universidade de Harvard e o MIT. Eu morava a 5 minutos de ônibus da entrada de Harvard. E essa época era a época do final da contracultura americana, a época do movimento hippie, aquela efervescência cultural muito grande. E nessa efervescência aconteceu uma revolução muito grande no jornalismo, que é a prática do jornalismo literário. Então, o jornalismo literário americano, o New Journalism, estava no auge nessa época, e eu comecei a beber nessa fonte. Eu comecei a frequentar ali as livrarias e bancas de jornal e de revistas na Universidade de Harvard, e empolgadíssimo com aquele tipo de jornalismo. E no Brasil já tinha acontecido a revista Realidade, que
a revista famosa dos anos 60 e 70, que foi a revista que melhor praticou jornalismo literário no Brasil. Então, ao voltar para o Brasil, eu já estava totalmente envolvido com essa questão do jornalismo literário e querendo fazer carreira nesse campo. Então, voltei ao Brasil, fui para São Paulo. Quando eu saí do Brasil, eu morava em Minas e voltei para São Paulo. Perdão, voltei para Brasília primeiro, depois São Paulo. E aí quis fazer faculdade de jornalismo, a Casper Libero. Só que quando eu cheguei, o vestibular daquele ano já tinha acabado. Ia demorar mais 10 meses para ter um vestibular. Então eu resolvi fazer uma outra faculdade para não perder tempo, que era a faculdade de turismo, porque tinha esse outro sonho meu de querer viajar mundo e tal, e já falava línguas, né? Já tinha morado fora e tal. Então fui fazer turismo. Só quando terminou o turismo é que eu me direcionei definitivamente para o jornalismo. E aí descobriram na faculdade de turismo que eu teria talento para ser professor, não é? Não só para escrever, mas para ser um professor, talvez. E aí me sugeriram uma professora que eu tive na faculdade de turismo, chamada Sara Bacal, que era também professora da ECA, na USP. Ela disse, olha, o melhor caminho para você é fazer uma pós-graduação, vai se preparar na USP. Então, tive a sorte de me candidatar a uma vaga no mestrado da USP, passei, fiz o mestrado lá e aí começou a minha carreira, né, de professor universitário nesse campo. Mas desde o começo eu quis fazer esse caminho paralelo. Eu não queria ser só professor e não queria ser só jornalista de redação. Então eu me organizei para ter as duas coisas, né? Consegui fazer isso. Depois que fiz o mestrado, doutorado e tudo mais, entrei para a USP. Eu comecei minha carreira de jornalista, de professor de jornalismo na Casper Libero. Depois fiz concurso, entrei para a USP e em paralelo eu comecei minha carreira de jornalista de redação também. E aí, unindo o útil ao agradável, aquela vontade que eu tinha de viajar pelo mundo, não é? Então, eu fui ser jornalista de turismo primeiro, e depois jornalista de aviação. E aí, como eu era fluente em inglês e espanhol, e conhecia a América Latina, e conhecia os Estados Unidos e tal, eu fui ser editor de América Latina da maior revista de aviação do mundo. Então, foi isso o resumo, né? E do ponto de vista do jornalismo em si, tanto o meu trabalho de produção de texto quanto o trabalho de produção acadêmica, de pesquisa e tudo mais, sempre esteve centrado no jornalismo literário como ponto de partida. E acrescenta-se uma outra coisa, um outro lado, que aí se aproxima do seu interesse principal, que é essa conversa sobre comunicação construtiva, que é assim, em paralelo a tudo isso, eu sempre tive muito interesse pela filosofia da ciência, pela epistemologia. E já percebia desde cedo que as visões de realidade de mundo que nós tínhamos na ciência brasileira daquela época e que tínhamos dentro do jornalismo, a visão de ciência que nós trazíamos para o jornalismo, estava muito defasada em relação ao que eu via acontecer lá fora. Como eu viajava muito pelo mundo, eu aproveitava as viagens que eu fazia para a revista para também visitar universidades e acompanhar congressos e conferências internacionais e conversar com grandes cientistas que já estavam trabalhando um processo de transformação significativa das bases da ciência moderna. E eu via que aquela ciência convencional que estava na base do nosso jornalismo estava muito defasada. Ela não correspondia àquilo que eu percebia que estava acontecendo de muito revolucionário nas ilhas de vanguarda do mundo. E eu resolvi, então, dedicar minha carreira, tanto na área da produção de textos quanto na área da produção acadêmica, a essa junção entre jornalismo literário e trazer para a comunicação esses aportes novos, né? Essas novas maneiras de percepção da realidade que a ciência de ponta já estava trabalhando isso na década de 80 e 90 do século passado, e que eu percebia que seria uma contribuição muito importante para o jornalismo, porque eu via o jornalismo se tornando muito fossilizado com relação a outras áreas de conhecimento da realidade. Então, isso te dá, assim, rapidamente, um panorama onde a gente integra todos esses lados que marcam a minha trajetória. Sim, inclusive, eu destaquei um trecho aqui da sua obra, Páginas Ampliadas, que você relata essa inquietação pessoal mesmo que você Sim. tem desde a juventude, né? E de alguém que observava, e aí
a leitura do mundo, que a leitura do mundo prendia-se no entendimento raso e simplista da realidade. E aí foi a partir daí, né, de toda essa experiência de carreira que surgiu o jornalismo literário avançado, né, depois de muita pesquisa. Então, eu queria saber, assim, nesse sentido, qual avaliação você faz dos meios de comunicação hoje? Você acha que eles estão compreendendo, né, melhor essas narrativas mais ampliadas de consciência, ou a gente ainda está patinando nesse sentido? Eu acredito que a maior parte dos meios de comunicação tradicionais, principalmente o que a gente chama da grande mídia, né? 95% dos veículos da grande mídia, eles estão alimentados e alicerçados numa visão de mundo inadequada para a gente compreender a realidade contemporânea, que é uma realidade extremamente complexa. Nós estamos vivendo um momento histórico de grande efervescência de uma transformação cultural, social, humana, civilizatória, de grande monta. E a maior parte dos meios de comunicação continua presa a uma forma de percepção da realidade que já está totalmente ultrapassada, que não corresponde às necessidades que nós temos no mundo de hoje, de fazermos narrativas que não só tragam informação, mas que tragam principalmente a possibilidade de facilitar ao receptor a capacidade dele próprio interpretar e descobrir o significado dessas mudanças todas, né? Porque nós estamos num momento dramático, que é assim, ou a humanidade dá um salto de consciência e faz uma revisão, né, do nosso processo civilizatório esses últimos 500 anos, o que a civilização fez de adequado e onde nós estamos patinando e errando, e mudarmos rapidamente tudo, né? Mudarmos desde a nossa percepção individual até a sociedade como está estruturada, até como nós praticamos as áreas profissionais nas quais estamos inseridos, ou a gente está levando a civilização para um beco sem saída que não terá mais retorno. É muito dramática a situação. E a resposta a isso, e os meios de comunicação, evidentemente, e os processos de comunicação, são decisivos para ajudar as pessoas, a sociedade, a se sensibilizar e se transformarem, porque sem a comunicação, nenhuma ação transformadora é possível. E, infelizmente, a maior parte dos meios de comunicação está ainda presa a essa visão de mundo que não é suficiente para nós compreendermos e tomarmos ações transformadoras no mundo de hoje. Porém, eu não posso generalizar, porque no meio disso há casos individuais, casos isolados, em que a atitude do profissional, a atitude do veículo, já demonstra um pouco de abertura e um pouco de habilidade para lidar com essas novas maneiras de interpretação da realidade. E há alguns veículos, não da grande mídia, né, que nasceram já com essa perspectiva nova e já em sintonia com as pessoas que estão na linha de frente, na linha de vanguarda da transformação, né? E isso está chegando pouco a pouco no jornalismo. Quando eu desenvolvi o jornalismo literário avançado, né, foi uma proposta conceitual que eu desenvolvi na época do meu doutorado na USP. Ela já veio como uma contribuição minha para o meio, para que a gente incorporasse ao jornalismo literário, que o jornalismo literário é um campo cultural e de conhecimento fabuloso da tradição jornalística, não é? E que é excepcional no que diz respeito à capacidade de narrar, né, de construir histórias e de contar histórias de uma maneira profunda e, ao mesmo tempo, de uma maneira prazerosa do ponto de vista estético-narrativo, né? Mesmo o jornalismo literário com essa tradição, eu percebia que o jornalismo literário não estava incorporando esses elementos novos, essas formas novas de releitura do real. Por isso que eu propus o jornalismo literário avançado, trazendo à prática, porque eu não sou só um teórico, eu sou um profissional que gosta de colocar em sintonia tanto o conhecimento teórico quanto a prática, não é? Então, eu trouxe para o jornalismo literário avançado instrumentos que vêm dessa nova visão de compreensão do real, de alguns campos da ciência, não é? E já há
Então, agora, no século XXI, outras iniciativas, né, que nasceram aqui e ali, com algum grau de abertura para essas novas perspectivas. Por exemplo, já existe na Europa e nos Estados Unidos, em crescimento, a proposta do jornalismo construtivo, que é um jornalismo que incorpora elementos que vêm de um campo de ciência para o qual o jornalismo não dá muita importância, que é o campo da psicologia positiva. Existe outra proposta, essa um pouco mais conhecida já, mas que começou no ano 2000, que é a proposta do jornalismo de soluções. E assim por diante, né? E nesse contexto, é que agora, em 2020, impactado também pela pandemia, eu resolvi definir e cunhar essa proposta conceitual da comunicação construtiva. Então, ela é uma sequência e um crescimento, uma ampliação a partir daquilo que eu já havia estabelecido lá atrás, que era a proposta do jornalismo literário avançado. E o que significa, então, a comunicação construtiva? Para quem está ouvindo agora, qual que é a proposta? São dois alicerces essenciais da comunicação construtiva. Primeiro, eu vou contextualizar um pouquinho para a gente entender.